Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Vem Dividendos. Eu sou o Rodrigo Colombo e hoje nós viemos aqui, eu quero falar com vocês sobre as top 3 ações mais pagadoras de dividendos nos últimos 5 anos, tá? Eu só quero deixar muito claro, esse vídeo não é indicação de compra, também não quer dizer que são ótimas empresas, são as que mais pagaram dividendo nos últimos 5 anos e a gente vai dar um briefing delas. Eu quero deixar um aviso muito rápido para vocês que os vídeos que nós postávamos aqui no canal sobre as lives, tá? As lives que a gente faz lá no Instagram todo dia de manhã, de segunda a sexta, às 7h15, elas vão ser postadas agora no canal 2 e não mais aqui no canal principal. Então, se você gostava de assistir as lives, o link tá na descrição, é só você ir no canal 2, já segue lá o canal 2 e as lives mais longas, vídeos de 1 hora, 1h30, 2 horas, serão postadas lá. Então, voltando ao nosso conteúdo, para falar então sobre as top 3 ações, empresas que mais pagaram dividendos, né, nos últimos 5 anos, para quem investiu nos últimos 5 anos. Então nós vamos começar pela terceira colocada. A terceira colocada dessa lista, desse top 3, então foi BBSE, Banco do Brasil Seguridade, tá? BBSE 3. Se você não conhece BBSE, eu vou falar um pouquinho aqui, alguns detalhes para vocês sobre a empresa, coisa muito rápida, tá? É uma empresa aí, Banco do Brasil Seguridade, com listagem na bolsa de 7 anos, sede em Brasília, né? Trabalha no setor de seguros, é responsável então pelo segmento e setor de seguros, pelos serviços de seguros, corretagem do Banco do Brasil. É uma holding, né, que centraliza aí os negócios de seguro, previdência e capitalização do Banco do Brasil. Hoje ela está listada somente no Novo Mercado, então ela só tem ações ON, né, no mercado. 66% é do sócio majoritário, que é o governo, né, o próprio Banco do Brasil. É uma empresa que teve um retorno histórico nos últimos 7 anos de 179% para os seus acionistas, então colocou um ótimo lucro dos seus acionistas no bolso, né? E falando então sobre o dividend yield médio nos últimos 5 anos, tá? O dividend yield médio do Banco do Brasil Seguridade nos últimos 5 anos foi de 8,07%. Então, contando os últimos 5 anos, a média, né, de cada ano foi de 8,07% ao ano. Rodrigo, isso quer dizer que então essa empresa vai continuar pagando isso? Que a média é essa? Não, não quer dizer isso. Pode ser que ela pague, pode ser que não. Isso é a média passada, para que você então consiga ver as 3 maiores empresas, os 3 maiores pagadores de dividendos que nós temos na nossa B3. Um detalhe importantíssimo. Mas Rodrigo, mas a empresa X ou Y é maior. Um dos detalhes que eu usei para fazer, né, essa lista é a quantidade de volumes e negociações que elas têm no mercado. Então, existem até outras empresas que pagaram 27, 25, mas são empresas totalmente fechadas, basicamente, com pouquíssimo free float, então não vale a pena, porque muitas ações, muitas empresas dessa talvez você nem conhece. E a top 2 da nossa lista, então, é uma empresa do setor de gás, de petróleo, né? É uma empresa que não é a Petrobras, né? Sendo que todo mundo já lembra da Petrobras quando se fala nesse segmento, tá? É a Enauta, a Enat 3. Para você que não conhece um pouquinho, tem aí, né? É uma importante operadora independente em águas profundas ao longo da costa brasileira. Basicamente, esses são os principais pontos colocados sobre a Enauta no seu RI, né? O segmento de listagem da empresa também é Novo Mercado, também só tem ações ON no mercado, que isso é bom, né, para os acionistas minoritários. Não tem diretamente ligação com o governo, tá? É uma empresa de listagem de 10 anos e o retorno histórico para os seus acionistas foi de menos 1% negativo. A pessoa que investiu há 9 anos atrás, hoje estaria com 1% negativo investindo na empresa. Então esses últimos anos não foram bons períodos para as ações da Enat, né? Ela teve alguns movimentos, algumas mudanças no meio do caminho, fez com que ela tivesse esse retorno negativo em 9 anos de investimento. E então, falando um pouco sobre os dividendos, a empresa teve um dividend yield médio dos últimos 5 anos de 10,8% ao ano. É um dividendo gritante e enorme, né? Ou seja, o investidor que tinha comprado ações há 5 anos tirou só nesses 5 anos mais de 50% de retorno do seu investimento só com os dividendos, né? No valor da ação, no valor da cota não estaria ganhando tanto, estaria com 1% negativo, né, nesses 9 anos, mas nesses 5 anos, quem investiu nesses 5 anos aí teria tirado 50% de dividendo. Uma média de 10,82%.
por ano nesses últimos 5 anos. Então é uma empresa que entregou muito resultado e pagou muito dividendo nesses últimos 5 anos. E a primeira colocada da nossa lista é uma empresa que opera na linha de gás também, né? Ela trabalha no segmento de gás, não petróleo, assim como a Enalta, mas a primeira colocada é a Comgás, tá? A Comgás é a maior distribuidora de gás natural canalizado do país, atingindo aí 87 municípios do estado de São Paulo, tá? Uma coisa que a gente tem que falar, o segmento de listagem dela é tradicional e ela tem aí um free float baixíssimo tanto na ON quanto na PN. Isso diz que para o investidor entrar e para sair não tem uma liquidez muito grande, né? Os negócios giram aí na faixa das 100 negociações, 200 negociações por dia. Isso faz com que seja muito difícil para o investidor entrar, virar sócio e também sair desses negócios, né? Dentro da Comgás, né, as negociações diárias giram em torno de 10, 11, 12, 15 negociações por dia. Isso é muito pouco, né? Então, para você entrar, você tem que saber que a liquidez desse papel é bem pequena, tá? O dividendo é altíssimo. E o retorno histórico dessa empresa, para quem investiu há 23 anos, está em mais de 12.000% de retorno para o acionista. É uma empresa que entregou muito resultado, é uma empresa que é difícil de entrar, uma empresa que a gente fala, né? Quando não tem esse free float, quando essas cotas não estão ali disponíveis, a gente diz que essa empresa não quer ter um acionista minoritário, tá? Isso é apenas o que a gente fala para especificar quando isso acontece. E o dividend yield médio dessa empresa, ela é a nossa campeã, é a top 1 nesse top 3, né? Então é a empresa que mais pagou dividendo nos últimos 5 anos, a Comgás, com uma média anual de, pasmem, tá? 17,7% de dividend yield anual. Isso é uma média dos últimos 5 anos. É uma empresa que, se você for contar dos últimos 5 anos para cá, ela pagou aproximadamente 17,7% de dividendo anual. É uma empresa que entrega muito resultado, uma empresa que entregou muito dividendo. Repito tudo que eu falei lá no começo. Rodrigo, isso quer dizer que a empresa é boa, que vai continuar? Não. Você tem que fazer a sua análise e essa lista aqui foi apenas uma lista mostrando para vocês as top 3 pagadoras de dividendos da nossa bolsa nos últimos 5 anos para que talvez você use para os seus estudos. Se você pensa em viver dividendos, se você pensa em viver com empresas que pagam aí as suas contas e entregam lucros para você, talvez você deva dar uma olhada nessas 3 empresas, tá? Não quer dizer que são boas empresas, não quer dizer que são empresas que continuarão pagando dividendo, mas foram as top 3 nos últimos 5 anos. Então é isso, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, por favor, deixa o seu likezinho, clica na mãozinha aí pra cima, né? Pra dizer pro YouTube que você gostou e para que esse vídeo vá para mais e mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, comenta aqui embaixo. Você tem alguma dessas 3 empresas? Você tem alguma delas? Se você não tiver, comenta também para mim aí qual a empresa que mais paga dividendo na sua carteira. Eu quero saber. Comenta aqui embaixo para mim saber. Aproveita aí que você já está aqui. Assiste um desses 2 vídeos aqui, que são um dos últimos vídeos do canal. Eu acredito que você vai gostar. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abração, a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.